Olá, amigo trader, tudo jóia? Seja muito bem-vindo ao canal da Liga Brasileira de Mercado Financeiro. Meu nome é Marcelo. Eu sou psicólogo há 25 anos e opero o mercado financeiro desde 2019, especialmente o mini índice e de vez em quando também opero o mini dólar. Tá? Ao longo desse tempo, eu acabei desenvolvendo uma releitura do IFR associado com o comportamento padrão do preço em relação a algumas médias móveis. E o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês um pouquinho desse operacional utilizando um replay, tá? Um operacional que tem dado em média 60, 65% de assertividade e um operacional que também é lucrativo, tem um payoff bastante interessante, tá? Esse mês de janeiro eu consegui finalizar aí com 31% de rentabilidade do capital investido, tá? E você pode também aprender a operar esse setup. Então eu vou colocar aqui o replay, vou fazer aqui as entradas, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, vamos ver aí o que é que vai acontecer. Para isso, eu vou utilizar um site de sorteio de números para pegar um dia aleatório aqui do mês de janeiro e de 2026. E se isso fizer sentido para você, se você quiser saber um pouco mais, se você quiser participar da terceira turma de mentoria, aí você vai deixar um comentário aqui no vídeo, tá? Ou você vai me procurar no Instagram, no perfil Marcelo psicólogo de traders, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre a mentoria. Se isso é interessante para você, já deixa o seu joinha aí e se inscreve no canal e assista o vídeo aí em uma velocidade 1,5, 2, para que você consiga entender o racional desse operacional. E lá na mentoria você vai aprender todos os detalhes desse setup, tá certo? Então, sem mais delongas, eu vou colocar aqui um sorteio. Número de 1 a 30 apareceu 16. Então, vamos lá no Profit e colocar aqui um replay e selecionar o dia 16, que foi uma sexta-feira. Ele está carregando. Tá? Já para enquanto ele carrega, eu já vou explicar para vocês que eu trabalho aqui com o gráfico com três informações. Um deles é de um indicador gratuito aí do Profit, que é o 2MV correlação, que faz aí um comparativo entre a evolução dos três principais papéis da bolsa, que é o Itaú, tá? A Petrobras e a Vale, e também o DI Futuro. No gráfico do meio eu tenho o gráfico diário, tá? Junto com algumas médias móveis aqui que me ajudam a determinar regiões de interesse do preço. E do lado direito eu tenho o gráfico pequeno, que é através do 8R. Sim, antes eu operava com candles, e depois que eu aprendi a trabalhar com Renko, eu acabei me adaptando muito bem, preferindo fazer as operações através do gráfico de Renko 8R. Tá certo? E embaixo vocês estão vendo aqui o IFR de uma maneira diferente, como vocês provavelmente não viram em outros lugares. Né? Por padrão, o IFR vem apenas com a marcação do 30 e do 70, que são essas linhas amarelas, e fazendo esses estudos eu acabei identificando outras regiões que o preço costuma respeitar muito e trazer um certo padrão de comportamento. Então, eu vou colocar aqui o replay para rodar, replay do dia 16, e vou ampliar essa tela porque, para os fins do replay aqui, só esse gráfico aqui ele é mais do que suficiente, tá bom? O vídeo pode ficar muito longo porque tem um tempo aí, né, das operações. Eu opero das 9 às 11, no máximo 11:30 da manhã, porque eu tenho outras atividades, outras responsabilidades depois do meu dia. E eu acredito que esse é um tempo bom o suficiente para a gente poder dedicar ao mercado financeiro, sem gerar um excesso, né, de informações que pode muitas vezes atrapalhar a gente. O setup do trader consistente, então, ele se baseia aqui nessa releitura do IFR e algumas médias móveis que estão dispostas aqui no gráfico e que o preço ele costuma cumprir aí alguns comportamentos de forma padronizada. Então, isso facilita bastante a nossa tomada de decisão e todo aquele processo de achismo, crença, expectativa, ansiedade, medo, eles diminuem bastante. Não é que eles sumam, porque nós somos seres humanos, não somos robôs, não é? Então, a gente opera com mais tranquilidade. E associado à questão operacional, a gente também tem um gerenciamento de risco muito forte e também temos uma questão de desenvolvimento emocional, porque eu sou psicólogo e venho adaptando todo o conhecimento que eu tenho de psicologia com o comportamento do trader no mercado financeiro. Muito bem, o mercado abre sem um grande gap, né? Abre um pouquinho embaixo, mas sem um grande gap. E aqui a gente já tem uma primeira situação para mostrar. O preço de abertura está junto com essa média amarela e nós temos aqui o fechamento, né? Então, logo de cara, ele abriu, ele já voltou, fechou o gap e a gente está vendo uma situação aqui aonde o preço ele não teve continuidade depois do fechamento, mas ele está fazendo uma estrutura de alta. Nós temos a média pontilhada muito próxima da média de Last aqui e existe um padrão de comportamento do preço de quando ele não consegue ultrapassar direto essa região entre abertura e fechamento, que ele tende a buscar a sua região oposta, tá?
A nuvem aqui, ela está acima da média de Lilás e acima da linha pontilhada. Ó, apareceu o cruzamento da linha pontilhada com a média lilás, e esse é o sinal que vai falar para você: prepare-se que uma possibilidade compradora pode acontecer. Tá? Por conta da região do sinal, a gente prepara a estratégia noivado e tem que esperar um verde intenso, um verde escuro aparecer para entrar na operação, que foi esse momento aqui. E nós vamos utilizar a estratégia noivado. Com apenas três contratos, a gente tem um posicionamento aqui de 150, 270, 250 e 375 pontos de ganho e 250 pontos de stop. Tá? Você pode fazer um ajuste de stop, trazendo ele o mais curto possível, tá? Sem o menor problema. Ok. A gente está vendo agora aqui o IFR. E o IFR ele está sendo trabalhado dessa parte central para cima. Essa característica aqui faz com que a gente entenda que o preço aqui ele nos parece ser lateral, mas no gráfico ele está fazendo um canal de alta. Tá? Então a gente tem que ficar atento com essa informação. Por enquanto, o mercado ele está fazendo a demonstração de uma força compradora nesse seu momento de abertura. E por isso que a gente procura por compras. Estamos chegando aqui em uma região que parece ser um topo duplo. Quando a gente olha para trás, existe uma área de resistência mais forte e a gente começa a ver essa possibilidade de o preço não ter continuidade, porque ele não está demonstrando muita força. Quando você encontra com essa característica, você pode reduzir aí o tamanho do seu stop. A média branca, ela tem uma característica de demonstrar para a gente a direção do preço. E no momento nós estamos tendo aqui um direcionamento ascendente e a média pontilhada também está ascendente. O preço está voltando à nuvem várias vezes e ele não está conseguindo passar para baixo dela. Isso consegue reforçar que essa nuvem ainda está carregando um poder comprador. Essa volatilidade do preço, essa falta de força na continuidade, faz a gente ficar na dúvida se esse movimento realmente vai acontecer ou não vai. E essa é a questão da paciência que o trader tem que ter. Tá? Pequenos ajustes, eles podem acontecer. Se eu transformar de pontos para dinheiro e fizer um ajuste para baixo desse stop, para ele ficar abaixo dessa média amarela aqui, eu saio de 150 para R$ 171. Tá? Essa é uma possibilidade, uma vez que a média mais forte que nós temos aqui, dentre essas médias, é a média amarela. Mas concorda que um tracinho só para baixo não é bom o suficiente? Então a gente ficar aqui com R$ 150, que é o padrão, para 171, sei lá, pode ser suficiente. Muitas pessoas colocam o stop abaixo do último agulhamento. Pegou o primeiro alvo, você agora sim já tem um stop de R$ 100 e você pode aumentar o seu stop para uma região, para um box aqui abaixo de onde está a média de 50. Agora o seu stop é 60. Muitas pessoas podem se sentir tentadas a colocar o stop já no break-even. É errado? Não é, mas o seu ganho fica sendo um ganho menor. A gente pode fazer alguns ajustes. A gente sabe que aqui existe um price guide. Isso aqui é a marcação de um price guide. Então eu posso colocar o meu alvo junto com esse price guide aqui, e como o Renko ele sempre fecha nas mesmas regiões, às vezes tem uma pequena diferença de um dia para o outro, né? Eu posso, de maneira mais conservadora, colocar o meu alvo um pouquinho abaixo desse price guide. Outra característica, quando a média lilás começa a cruzar com a média branca, significa que o preço ele tende à sua exaustão. Então aqui sim, por conta deste cruzamento aqui, dessas duas médias, podemos proteger a nossa operação no zero. O preço ainda não passou para baixo da nuvem, ele está conseguindo ser segurado aqui nessa região da nuvem, então a gente pode manter aqui o nosso pensamento que esse preço ainda ele pode continuar aqui sendo trabalhado acima da nuvem, tá bom? Marcelo, eu tenho os custos, né? Lá da mesa proprietária, os custos das bolsas, eu estou trabalhando mais alavancado, não é interessante arcar com todos esses custos. Então você vai fazendo o trading stop, sempre acompanhando a média inferior da nuvem, ciente de que a nuvem é uma zona de proteção contra a queda do preço, nesse exemplo, tá? E que você aumenta a sua chance de ser retirado da operação antes do tempo. Mas você consegue garantir essa tua essa redução de custos por conta aí dos contratos. Olha, agora no IFR, o preço ele já começa a visitar, se ele fechar para baixo, essa região central do IFR,
Ele deu um toquezinho lá, ele já recebeu uma pancadinha aqui para cima. E a gente tem uma característica aqui, olha, no IFR, que ele fez aqui um pico, fez um pico maior, voltou. Ele está fazendo um pico, e se ele descer para baixo, ele vai. Ele acabou indo para cima. Ele faria um ombro, cabeça e ombro, ele desceria. Não foi o que aconteceu. Pegou o segundo alvo, agora sim a gente vai fazer o trailing stop, acompanhando a segunda, nesse caso, como o movimento está sendo comprador, aqui a gente vai acompanhar a média inferior aqui do IFR, tá certo? E o terceiro alvo, que é um terceiro alvo aqui de 375 pontos, ele é um bônus para que a gente possa sair de uma operação de scalp para ir para uma operação de tendência. Então, o próximo ponto importante aqui do gráfico é o limite de volatilidade média do preço, que é essa linha azul aqui, tá? Então, eu deixo aqui o meu alvo posicionado nessa região. Vou olhar para trás no gráfico e vejo que não tem tão cedo aí um uma marcação dentro dessa região. O preço não passou por aqui tão recentemente, tá? Então, é um espaço livre que o preço pode desenvolver caso ele entre aí numa movimentação de tendência. O que nós temos aqui é essa região onde foi a resistência principal, como o próximo teto que ele é, pode servir como resistência, tá? Então, aqui você já está com 120, 115, R$ 120 mais ou menos. Se colocar aqui junto com a resistência principal, você vai ter cerca de mais R$ 60, o que vai totalizar aí uns 180 mais ou menos. Mas se você quiser explorar a possibilidade da continuidade, aí você vai precisar aguardar o tempo passar de uma forma um pouco mais forte. Veja bem, nós entramos nesse ponto aqui, o preço voltou para a nuvem, veio, pegou, tá? Se ele aparecer mais um box verde vivo aqui, depois que ele pegou o segundo alvo, e aparecer um verde vivo depois que a nuvem tiver ultrapassado essa região de resistência, eu vou acabar fazendo uma marcação aqui, junto com essa máxima. Vamos colocar aqui uma coloração branca, tá, onde foi a máxima do preço. Depois que a nuvem passar por aqui e fizer outra marcação como essa, eu vou entender que a gente pode fazer uma nova entrada compradora. Só que as entradas compradoras agora não vão ser mais com essa estratégia noivado, vão ser com as estratégias do IFR. E reparem que o IFR, ele já chegou aqui a entrar mais na nuvem do que ele tinha conseguido entrar anteriormente. Então isso já começa a me demonstrar um enfraquecimento do preço, tá? Do movimento comprador. Ou seja, existe uma defesa vendedora acontecendo aqui, tá? Em relação à máxima do dia anterior. Como o preço no dia anterior despencou bastante, então ou as pessoas zeraram, né, eh, as suas posições, ou o pessoal que trabalha com swing trade ainda está apostando numa possibilidade vendedora, ou seja, existe uma região de possível liquidez logo aqui em cima, mais ou menos uns 150 pontos aqui para cima. E a gente vai precisar pensar nisso. Aqui está aparecendo, se ele fechar para cima, um outro box verde. Eu entro nesse box verde aqui? Eu não entro, tá? Porque já aconteceu o cruzamento das duas médias, a gente está numa região de topo, onde o mercado desceu bastante, então eu acho muito arriscado. O que é que eu posso fazer? Posso deixar meu stop aí onde ele está, ou eu posso fazer diferente. Eu subo mais um box aqui, porque caso ele queira vir para baixo, eu já vou pegar o meu máximo ganho da operação se ele decidir voltar. E se ele decidir voltar, ele provavelmente vai voltar para explorar essa média branca ou essa média lilás aqui. Pronto, saiu no zero, eu estou com R$ 96,50 brutos, tá? Dentro dessa operação. O IFR ainda não ultrapassou essa região aqui para baixo, tá? Mas ele entrou e aqui houve uma quebra de inclinação muito forte. Quebra de inclinação resulta em mudança em alto volume na operação. Então eu vou ajustar os meus três alvos para um alvo só e vou colocá-lo junto com o fechamento aqui desses boxes, junto com a minha média branca. O stop fica é, ligeiramente aqui invertido. Se eu colocar ele junto com a nuvem, caso ele volte, vou ter R$ 42. Se eu colocar aqui, eu vou ter 63.
60. Uma relação de 1 para 1, tá? Então, se eu for estopado aqui, eu vou ter R$ 30 ainda de resultado. E vamos ver aí. Então, eu tenho três possibilidades de colocar o stop. Logo acima da nuvem, que é mais provável que o preço na volatilidade alcance. Um segundo box aqui, que pode ser uma relação de 1 para 1, aonde o preço vai ter que superar esse pavio que fez uma agulhada na nuvem, que costuma ser um pavio muito forte, tá? Então, o preço às vezes tem dificuldade de superar esse pavio. Aqui eu tenho um price guide e aqui a projeção. Então, se eu for estopado, eu vou ficar um pouco negativo, mas é um negativo de R$ 23, mais ou menos. Então, vale a pena o risco? Vale a pena. Todo o posicionamento de stop e de alvos, eles foram configurados aqui no próprio IFR. Lá no comecinho, na abertura, o preço ele encontrou um suporte nesse ponto aqui, no 41,52. E agora aqui ele fez a marcação junto com o 45. Então é possível que ele venha buscar aqui essa região da média branca para poder ganhar um respiro para depois ele continuar subindo. Fechou para cima, agora o desafio dele passa a ser vencer esse pavio aqui. O preço ele ainda está preso aqui dentro dessa região central do IFR. Então, se ele ganhar uma força aqui para cima, provavelmente o stop ele já vai ser acionado. O preço não está com uma força, uma velocidade, a formação dos blocos do Renko não estão com uma velocidade grande aqui para demonstrar uma força, a continuidade da força compradora, né? Ele fechou para baixo e aí ele está vindo aqui para buscar agora essa região vendedora. A nuvem, ela perdeu a sua inclinação ascendente e as médias começam a entrar, né, numa suavização da sua ascendência, fazendo com que sim o preço ele possa chegar aqui até essa média branca. Pode ser que ele chegue na média branca ou na média, nas duas médias, né, na branca contínua ou na branca pontilhada. Como o mercado ele fica muito perigoso, em via de regra ele chega na média branca. Só que aqui essa média branca, ele já tá, o alvo já está um pouquinho abaixo. Então eu tenho que ajustar para um fechamento de um box acima. E pronto. Aqui eu tenho garantido. Chegou até essa média lilás aqui. Essa média lilás, ela tem uma característica interessante, que é uma projeção dos stops dos CPFs, onde o preço costuma alcançar. Hoje ele passou direto, tá? Mas via de regra, o comportamento padrão do preço é que o preço ele chegue até a branca contínua e depois ele suba um pouquinho para depois ele vir buscar a lilás, tá bom? E agora eu tenho R$ 137. E estamos trabalhando com apenas três contratos, duas operações até o momento. Se você vai buscar alvos maiores, né, valor financeiro maior por dia, você pode aumentar o número de contratos, né? Então, se você quisesse fazer em dobro, eu estaria com R$ 274 se você tivesse com seis contratos, tá? E no setup do trader consistente, a gente tem um objetivo de fazer qualquer valor entre 150 e R$ 350. Depois que nós descobrimos aqui essa entrada que a gente acabou fazendo, a gente está estudando se a gente pode avaliar qualquer valor entre 150 e R$ 500. E aí, no meio do caminho, a gente vai ter R$ 350, que é o mais efetivo com apenas três contratos. R$ 350 com seis contratos, eles vão se transformar em 700, né? E assim por diante. Então, você só precisa saber o valor do seu gerenciamento de risco para saber se você vai ter bolso para suportar quando as contas acontecerem negativas, tá certo? Vamos ficar de olho no que está acontecendo. Existe uma regrinha de quando essa média lilás está a mais ou menos 300 pontos de distância da média amarela, que elas tendem a se encontrar novamente, tá? Então, caso o box feche para baixo, é interessante fazer uma entrada aqui com a estratégia IFR. No meio do caminho, a gente tem aqui o fechamento do gap, né, o fechamento do dia anterior. Então, a gente pode posicionar o primeiro alvo junto com esse fechamento. O segundo alvo, a gente vai deixar alinhado um boxzinho aqui para baixo. E o terceiro alvo, a gente vai deixar no preço de abertura. Por que isso? Porque quando o preço volta a trabalhar dentro dessa região entre abertura e fechamento, ele costuma vir buscar o fechamento. Se ele bater na média amarela e voltar a fechar para cima, aí a gente vai já estará a gente já estará com o alvo, o stop protegido no zero, e a gente pode deixar o preço trabalhar livremente ou fazer um trailing stop.
Pronto, o preço foi acionado, o stop está posicionado um box acima da média superior da nuvem. Existe um possível cruzamento aqui dessa média branca contínua com a nuvem. Esse segundo alvo, eu vou colocar ele mais pertinho aqui da média amarela. Se o preço descer, a média vai subir, então esse aqui vai ser o melhor ponto para ter o segundo alvo. Reparem que a média pontilhada, ela começou a passar para baixo da média branca, tá? Isso pode indicar aqui uma mudança de direção do preço. O IFR, o preço voltou a passar aqui para baixo e ele está respeitando aqui essa linha contínua aqui, tá? Então, pode ser que o preço venha um pouquinho mais para baixo. Ele já passou um período de abertura trabalhando aqui na parte superior, agora ele está na parte inferior, que provavelmente é para captação de liquidez, e existe uma regrinha aqui com essa média lilás. Quando o preço passa para baixo, ele costuma formar dois boxes de corpo inteiro para baixo e depois um outro box para cima que vai retestar essa média branca aqui. No caso, a gente teve quase, aqui na verdade fechando para baixo, a gente teve um box que não foi de corpo inteiro, dois boxes que não foram, três boxes que não foram de corpo inteiro. E aqui a gente tem realmente uma região de suporte que está bem clara aqui com esses dois e fazendo aqui um terceiro pavio. Então a briga aqui está grande. Posso fazer um pequeno ajuste para o fechamento desse box de 84, eu vou para R$ 87 aqui. Agora a gente está começando a ver o encontro aqui da nuvem com a média branca. E de forma técnica, tá? O stop ele tem que estar acima do topo da média. Então aqui, de 87, o stop técnico viria para 129, fica muito caro. É melhor trabalhar com um stop menor. A média branca ela diz a direção do preço, então se esse preço realmente começar a fechar para cima, a possibilidade de stop aqui ela aumenta muito. Agora, se o preço conseguir vencer e fechar para baixo, o cruzamento da nuvem com a média vai ter acontecido, e aí o preço ele tende a descer com mais velocidade. O que motivou a entrada vendedora foi a proximidade da média lilás em relação à média amarela, que quando está a mais de 300 pontos de distância, aliás, a menos de 300 pontos de distância, o preço ele tende a encontrar a outra média. No caso, o ponto de entrada na operação foi esse aqui. Então a média estava a 187 pontos. Veja bem, se ele pegar o primeiro alvo, ele vai ter feito dois boxes de corpo inteiro depois da média lilás. E aí a gente já pode reduzir o stop, tá? Um box para baixo, aqui de onde ele está agora, e vai ficar aqui acima da nuvem. Fechou para baixo, significa que a nuvem está com uma força vendedora mais interessante, o preço ele está tentando voltar aqui. Se houve defesa compradora aqui, significa que existe liquidez ainda aqui embaixo, tem uma defesa compradora aqui. E aí vira uma briga de robô, né? Uma briga de algoritmo. Essa região de preço aqui é uma região de pivô anterior, por isso ela está fazendo um suporte muito forte, tá? E a gente pode pegar esse último alvo aqui e ajustar ele para um boxzinho aqui para diminuir o valor do stop lá em cima. E se necessário for, depois a gente pode fazer uma reentrada. Pegou o primeiro alvo, o stop lá já está no valor de R$ 58 e a gente ainda baixa um box. Então o stop agora está no valor de R$ 44. Geralmente ele faz dois boxes de corpo inteiro abaixo da média lilás. Então ele tem uma probabilidade de encerrar o movimento dele aqui junto com esse segundo alvo. Ele já está recebendo aqui uma força compradora, uma defesa compradora. Houve o cruzamento da nuvem com a média branca. Então a gente tem aí uma força vendedora ainda predominante. O preço ele pode vir buscar a média branca ainda, pode, pela proximidade do horário de abertura do mercado, pode ser que esse preço volte a buscar o preço de abertura. Nesse momento eu iria olhar a cotação do dólar, iria ver como é que estão os papéis, né? E se tudo tivesse a favor da compra, eu ia zerar a operação, tá? Se tivesse a favor da venda, eu manteria a operação. Taxa de juros, né? O DI futuro e tal. Força vendedora com apetite maior. Ele testou aqui a média superior da nuvem, fez um engolfo de praticamente dois boxes anteriores, tá? Então a força vendedora ela
está se fazendo presente aqui. Por essa razão, eu diminuo mais um box. Fico agora com um stop de R$ 30 e meu stop acima da média superior da nuvem. Pegou o segundo alvo. Agora o stop é de apenas R$ 15. E aqui a gente tem a linha do limite de volatilidade no dia de ontem. Colocando aqui junto com o limite de volatilidade, eu estarei junto com a média superior da nuvem e a média pontilhada. Ele fez dois boxes de corpo inteiro. Se ele voltar a fechar para cima, provavelmente ele sobe. Então eu não vou querer que ele faça isso. Então agora meu stop é de apenas R$ 8. Depois que ele fecha dois boxes para baixo da lilás, geralmente ele fecha um para cima e depois ele vem buscar a média branca. Eu só não zero aqui ainda a operação por conta da distância dessas duas médias aqui, que nesse momento é de 152 pontos. Tá? Então eu penso que esse preço ainda deve vir buscar a média amarela, pelo menos. Ou quem sabe, por conta da abertura do mercado das 10 horas, o preço ele deu uma pancada e chega aqui no preço de abertura exatamente às 10 horas, daqui a 5 minutos e 30 segundos. Ou ele venha e pegue esse stop que agora é apenas de apenas R$ 8. E está sentindo um suporte grande aqui no fechamento, e por conta do horário e de uma explosão que pode acontecer, acho melhor colocar no break-even. Então, se ele acionar o break-even, fiquei com as duas operações, o terceiro alvo, que é um bônus, deixa de existir, e aí eu espero passar a abertura do mercado à vista para voltar a operar. Muito bem. Pegou a média amarela, agora eu começo a trabalhar trailing stop. O IFR ele está apontando para cima, tá? Então ele vai vir de novo para vir testar a nuvem. Pronto. R$ 160 no primeiro minuto do dia, na primeira hora do dia, né? Como eu falei para vocês, entre 150 e 300, R$ 350 é a média que a gente tenta buscar. Então a primeira parte da meta já foi cumprida na primeira hora. E uma coisa interessante de a gente pensar é o seguinte: a inclinação da nuvem, ela está bem descendente. A média que mostra a direção do preço, que é a média branca, está bem descendente. E a média lilás, ela também está descendente, mas a gente vê que ela está com uma curvatura mais estável. Tá? A média pontilhada está bem descendente também, paralela com a média branca. Então, existe sim uma possibilidade desse preço continuar caindo. Tá? Eu vou efetuar a compra caso ele feche aqui para cima, porque ele está respeitando o fundo aqui e ele, se fechar para cima, ele vem com o terceiro box aqui, com uma sombra muito forte. A defesa vendedora foi bem forte, as médias não tinham se cruzado ainda, deu o stop. Agora que elas estão começando a se juntar aqui, deveria ter posicionado a compra um box acima da média da nuvem, na verdade. E aqui o stop é de 150 e eu estou com 87 de saldo. Então, para que eu feche no 0 a 0, o meu stop tem que estar abaixo desse pavio. Se eu colocar ele aqui, 84, 96, 87, para fechar no 0 a 0. O preço tende a voltar até a metade desse pavio, para depois subir. Então, a gente pode manter o stop junto com esse fundo aqui, ou a gente pode aumentar um pouquinho o stop para cá. Tá? Então, se a gente colocar o stop aqui, a gente não fica totalmente no zero. São 10h32, geralmente tem notícias nesses horários, né? Então o preço ele pode fazer aí dar um estouro para cima ou para baixo de forma muito, muito rápida. Às vezes a notícia sai às 10h30, mas o efeito dela acaba aparecendo às 10h40, 10h45. Então esse é um momento mais arriscado de se trabalhar. Chegou na metade do pavio anterior. Vamos ver se agora ele consegue avançar. E se ele avançar no sentido comprador, eu vou deixar uma ordem posicionada com a estratégia IFR um pouquinho assim. E aí eu aumento
a minha exposição de mercado e se eu for estopado aí vai ficar super negativo e o dia estará encerrado. Fiquei com 13,50. Agora tem esses últimos 30 minutos do dia para poder fazer a operação. Ele confirmou a venda, rompeu o fundo. Então agora a gente vai ter aqui três alvos posicionados. E agora, se ele fecha para baixo, eu tenho uma outra entrada. Qual o limite de perda aceitável no dia para uma margem de R$ 2.000? R$ 168. São dois stops de 84. Pegou o primeiro alvo, protege a operação no zero, neste caso, para evitar a exposição à perda. Tem um pavio que engolfa praticamente dois boxes. A inclinação das médias está toda descendente, ainda não existe cruzamento entre elas, então existe sim uma possibilidade de continuidade de baixa. Agora, no IFR, a gente está vendo o começo de uma formação de possível W torto. Quando o preço chega nessa linha verde, sobe, desce, retorna a linha amarela e fecha para cima, geralmente ele sobe. Então aqui eu tenho que trabalhar com o meu trading stop. Garantir R$ 30, porque se ele fechar para cima, provavelmente ele vai subir. Trouxe esse alvo para o limite de volatilidade. E esse último alvo, que é um bônus, eu trago para o menos 0,7 do 2MV frequência, aqui nesse price guide. Então, a avaliação é: tenho as três médias descendentes com boa inclinação, ainda não existe sinais de cruzamento entre essas médias, nuvem forte alargando aqui na sua ponta, então a gente tem ainda um trabalho a ser feito aqui na região de baixa. A menos que esse box mesmo comece a virar com muita força aqui para cima, e aí as médias vão perder a inclinação. Bem, R$ 179, trago meu trailing stop para esse ponto, ou deixo ele aqui em cima mesmo, do jeitinho que está. Se eu trago ele para esse ponto, aqui em cima eu encerro minha operação com esse valor, e pelo horário já estaria entregando os pontos. Como é limite de volatilidade, ele pode ser respeitado, tá? Eu posso querer encerrar o meu dia aqui se colocando sempre dois boxes acima de onde o preço está. Se ele subir, ele sobe para cá, e se ele resolver subir de vez, ele vem para cá. E aqui eu ainda fico dentro da minha meta de 150, qualquer valor entre 150, 350, R$ 500 no mês. O preço já está bem esticado, ele respeitou aqui, né, a linha verde aqui do IFR, fechando para cima, eu vou encerrar minha operação, com certeza. Este último alvo aqui eu vou queimar e vou pegar aquele último alvo e vou colocar aqui. 10 minutos para encerrar o dia. E hoje está um dia para mais perto da meta de R$ 150 do que para a meta de 350, tá? É, o preço ele está com muita dificuldade aí. Ainda tem 10 minutos para esperar ver o que vai acontecer. E aí, dessa forma, o preço ele desceu aqui, está encontrando o suporte. Eu posso descer mais um pouquinho aqui o alvo e afastar esse último para o 0,7 aqui. Então agora eu tenho garantia da minha meta de R$ 150. Pronto, 171,50, tá? Com três contratos. Se você operar com seis contratos, você multiplicar esse valor por dois, vai dar R$ 340 mais ou menos, tá certo? E esse é o racional que, por conta da releitura do IFR, entendendo que nós temos aqui uma predominância compradora quando ele vem aqui do meio para cima e uma predominância vendedora quando o preço passa aqui para baixo e não consegue superar esse miolo aqui do IFR. Tá? Então a gente tem aqui na parte de cima uma parte compradora, na parte de baixo uma parte vendedora. E o que é diferente do que as pessoas costumam ensinar, que quando o preço chega na área de sobrevenda, ele vai lá para a sobrecompra e vice-versa. Isso é verdade, mas não acontece todo o tempo. Existem inúmeras situações entre essa região central e a linha amarela que acontece que você precisa conhecer. Então todo esse estudo e todo o racional ele é feito através da mentoria do Setup Trader Consistente, que você pode aprender
com essas informações, alguns comportamentos da média e mais detalhes. O único stop que teve aqui nessa demonstração foi um stop onde eu coloquei o ponto de entrada um box antes de onde ele deveria de verdade estar, por ansiedade. Mas extremamente corrigido. O valor que eu finalizei o dia foi um valor, inclusive, superior ao que eu estava naquela operação. Caso não tivesse feito aquela entrada, eu estaria com mais de R$ 230 no bolso, tá certo? É isso aí. Se fez sentido para você, escreve nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal e vem participar da mentoria. E você vai ver que a sua vida e os seus resultados, a consistência, vai ser completamente diferente, porque esses estudos do IFR, você pode colocar anos para trás e ir estudando. Ele sempre se repete. Então você precisa aprender a ler o IFR, coisa que não te ensinaram a fazer e que eu tenho essa mentoria para te ensinar, tá certo? É isso aí. Muito obrigado e espero vocês na mentoria. Lembrando que a próxima turma de mentoria vai começar no dia 2 de março, tá? Então as inscrições já estão abertas, são apenas 5 vagas para você fazer parte dessa turma, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.